Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Continuamos com o vírus do Covid-19 rondando-nos. Temos que continuar a ter cuidado com todas as coisas. Mas eu espero que todos estejam desfrutando de paz, força, estejam com discernimento, não entrem em desespero. Quero falar sobre dois fundamentos hoje. Um deles, vitória, e o outro, ruína. Mateus 7, 24 a 29 nos diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Dois fundamentos, um vitória e outro ruína. É impressionante. Porque quando Jesus terminou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas. Por quê? Porque ele ensinava com autoridade, não como os escribas, os falsos profetas, aqueles administradores, entre aspas, da igreja. Jesus acabara de falar sobre as duas estradas, ou dois caminhos, sobre os falsos profetas, e ele completa com esta analogia muito própria e interessante, que nos leva a pensar seriamente em como estamos conduzindo a nossa vida. Em tempo de crise como o que estamos atravessando, é um motivo de teste para realmente saber em que fundamento está a nossa vida. Se sobre a rocha ou nas coisas deste mundo. Interessante notar que fala de permanência e destruição, quer dizer, vitória e ruína, derrota. Os que estão firmados em sua fé com o Senhor Jesus, fundamentados em sua palavra, e o receberam como único Salvador, têm firmeza mesmo em tempos de crises. Não se abalam, porquanto a chuva e os ventos estão batendo. Porém a tempestade vai passar, então estarão com o Senhor Jesus na paz eterna. Porém, os que têm sua esperança na administração terrena também estão sentindo a mesma chuva, o mesmo vento, e quando a tempestade passar, receberão a sentença final, ou seja, a destruição espiritual eterna, e estarão em tormento para toda a eternidade. Os que ouviram isso ao vivo lá com Jesus na época, ficaram maravilhados, pois ele ensinava verdades duras, mas reais. Não ensinava como os eminentes da igreja e dos governos da época. Hoje, aquelas mesmas palavras de Jesus
E o mesmo ensino persistem. Cada um de nós, então, deve ter introspecção e sentir o que realmente espera para a eternidade e onde está fundamentada a nossa vida espiritual. Se neste tempo de crise não temos tido paz, consolo, força, esperança, sentido o amor de Cristo a nos conduzir, então devemos refletir sobre nosso caminho. Se não estamos sentindo nada disso, tem coisa, espiritualmente falando, muito errada conosco. Que Ele, o Senhor Jesus, nos dê discernimento, nos dê a sua paz, nos fortaleça e nos anime para superar todas as crises. Pense você, meu irmão, meu amigo, meu familiar. Só nele, Jesus. Só. Fora dele não há outro. Nenhum nome. Onde você pode encontrar a paz para o seu espírito. A força para superar esta pandemia com serenidade, com consolo, confiante, sem desespero, sem entrar em pânico mental. Pense nisso, medite, Deus te abençoe.